Olá, sejam bem-vindos ao canal Poder da Fé. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que viveram experiências sobrenaturais, testemunhos e acontecimentos que desafiam a lógica humana. Convido você a enviar seu testemunho e compartilhar conosco os milagres que Deus realizou em sua vida. Convido você a enviar seu testemunho para o e-mail poderdaférelatos@gmail.com. Era uma tarde comum em uma pequena cidade do interior, onde a rotina parecia sempre a mesma, menos até o dia em que tudo mudou para uma família simples, marcada pela fé e pelo amor. O nome dele era Guilherme, um menino de apenas 8 anos, cheio de vida, alegria e curiosidade. Gostava de brincar na rua, correr atrás da bola e sonhava em ser jogador de futebol. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente, e sua presença era como um raio de sol dentro de casa. Mas, como em tantas histórias que Deus transforma, o inesperado chegou de forma brutal. Naquela tarde, Guilherme voltava da escola com a mãe. De repente, um carro desgovernado invadiu a calçada. Tudo aconteceu em segundos. O impacto foi forte demais. O corpo frágil do menino foi lançado a alguns metros, e o som dos gritos da mãe ecoou por toda a rua. O motorista, em choque, parou o carro, mas o mundo daquela família havia parado junto com ele. O socorro chegou rápido. O pequeno Guilherme foi levado às pressas para o hospital da cidade, desacordado, com múltiplas fraturas e um grave traumatismo craniano. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas logo veio a notícia que nenhum pai ou mãe está preparado para ouvir. O estado dele é muito grave. Fizemos o possível. Agora só um milagre pode salvá-lo. E foi exatamente esse milagre que Deus começou a preparar. Guilherme foi levado à unidade de terapia intensiva em estado de coma. As máquinas passaram a cuidar do que o corpo dele já não conseguia sozinho. O som ritmado dos aparelhos era a única prova de que a vida ainda pulsava ali, silenciosa, frágil e dependente da vontade divina. Foram dias de desespero, lágrimas e orações. A mãe de Guilherme se ajoelhava ao lado da cama todas as manhãs, pedindo a Deus que devolvesse o filho. Senhor, se for da tua vontade, traz ele de volta para mim, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. As horas se transformaram em dias, e os dias em semanas. Guilherme completou 16 dias em coma profundo, sem nenhuma resposta aos estímulos. Médicos começaram a preparar a família para o pior. Alguns diziam que, mesmo que ele acordasse, teria sequelas graves. Mas a fé daquela mãe não se abalou. Enquanto a ciência dizia não há mais o que fazer, o céu se preparava para agir. Em uma das madrugadas mais silenciosas, a mãe de Guilherme, exausta e com os olhos inchados de tanto chorar, adormeceu em uma cadeira ao lado da cama. Foi então que algo aconteceu. Ela ouviu, em sonho ou talvez em espírito, uma voz suave que dizia: "Não temas, ele vai voltar." Assustada, ela acordou com o coração acelerado. Olhou para o filho e algo parecia diferente. A respiração dele estava mais ritmada. Um leve movimento em seus dedos chamou a atenção da enfermeira que fazia plantão. "Dona Maria, venha rápido!" gritou a enfermeira. O monitor começou a apitar de forma diferente. Um pequeno milagre estava acontecendo diante dos olhos de todos. Depois de 16 dias em silêncio absoluto, Guilherme começou a despertar. Primeiro, mexeu as mãos. Depois, os olhos. O olhar ainda perdido, mas vivo. As lágrimas da mãe caíram sobre o lençol, enquanto ela dizia entre soluços: "Meu filho, você voltou. Meu filho, você voltou." Os médicos correram para fazer exames. O impossível estava diante deles. Nenhum dano grave havia ficado, nenhuma sequela, nenhuma explicação científica. O menino que estava entre a vida e a morte agora sorria, chamava pela mãe e perguntava: "Mamãe, por que você está chorando?" E foi nesse instante que todos entenderam. Deus havia tocado aquele menino. Os dias seguintes foram de alegria e gratidão. A recuperação de Guilherme foi rápida, muito além do esperado. Em pouco tempo, ele já andava pelos corredores do hospital, espalhando sorrisos e abraços. Médicos e enfermeiros paravam para viê-lo. Aquele era o menino do milagre. Mas o que mais impressionou foi o que o próprio Guilherme contou depois de acordar. Ele dizia ter visto um lugar muito bonito, cheio de luz, onde ninguém sentia dor. Contou que havia um homem de roupas brancas que sorria para ele e dizia que ainda não era a hora. Ele me disse que eu tinha que voltar para cuidar da mamãe. Essas palavras ecoaram no coração de todos. A presença de Deus havia sido real, e o testemunho daquele menino se espalhou por toda a cidade. A família, antes marcada pelo sofrimento, agora vivia com gratidão e fé renovada. A mãe, que havia passado noites em oração, entendeu que Deus nunca abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu aprendi que o tempo de Deus é perfeito. Quando os médicos disseram que não havia mais esperança, foi quando ele decidiu agir. Hoje, anos depois, Guilherme leva uma vida normal.
É saudável, cheio de energia e continua com o mesmo sorriso que um dia iluminou a casa de seus pais. Mas há algo diferente nele. Uma sabedoria incomum para sua idade. Ele fala sobre Deus com a convicção de quem o viu de perto. Costuma dizer: "Eu dormi, e Jesus me acordou." Esse testemunho se tornou uma fonte de inspiração para milhares de pessoas. Em cada igreja, em cada reunião de oração, quando a história de Guilherme é contada, corações se enchem de fé e esperança, porque o milagre dele não foi apenas físico. Foi um sinal do poder divino, que continua agindo nos dias de hoje. Muitos que ouviram o testemunho se aproximaram novamente de Deus, entendendo que a fé move montanhas e que nenhum diagnóstico humano é maior do que o poder do Criador. A história do menino Guilherme é mais do que um relato médico. É um testemunho de amor, fé e poder. Ela nos lembra de que, mesmo quando o mundo parece desabar, Deus ainda tem a última palavra, e às vezes, Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte, para que o seu nome seja glorificado. Se você está enfrentando um momento difícil, se alguém que você ama está doente ou sem esperança, lembre-se dessa história. O mesmo Deus que devolveu a vida a Guilherme continua ouvindo orações. Ele continua realizando milagres. Hoje, agora, neste exato momento. Porque para Deus, nada é impossível. Se você gostou do conteúdo, siga, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.